Sexo versus depressão, você consegue lidar com a verdade? Ultimamente, temos visto, após o confinamento forçado da Covid-19, um grande aumento nos casos de depressão, especialmente na América do Norte, com números exponenciais de suicídios. Isto deveu-se principalmente às leis forçadas impostas às populações durante a pandemia. Houve números que aumentaram em 10 vezes as taxas de suicídio que foram mantidas escondidas da população em geral. Existe uma correlação maior entre a falta de atividades sexuais e os níveis de depressão. Este não é um fenômeno novo que podemos observar mais na América do Norte quando comparamos com a Europa. Ultimamente, esta situação piorou com grandes escândalos como o de Weinstein e as implicações legais das relações entre homens e mulheres. Podemos observar homens e mulheres preferindo manter-se afastados e até mesmo não se dirigirem diretamente uns aos outros, com medo de serem acusados de assédio sexual. É evidente que Weinstein agia como um valentão e um criminoso contra as mulheres. Isso não deveria fazer com que todos os homens fossem rotulados como Weinstein. Homens e mulheres não têm problemas em namorar pelos sites da internet, muito menos pela forma convencional. É muito difícil entender como dois estranhos confiariam em algumas frases sobre si mesmos e sobre quem são em um site. Houve um estudo de pesquisa com adultos nos Estados Unidos de 2000 a 2018. A inatividade sexual aumentou entre homens de 18 a 24 anos e de 25 a 34 anos e mulheres de 25 a 34 anos durante o período do estudo, com o aumento entre homens ocorrendo principalmente entre indivíduos solteiros. Os homens com rendimentos mais baixos e com emprego a tempo parcial ou sem emprego tinham maior probabilidade de serem sexualmente inativos, tal como os homens e as mulheres que eram estudantes. Este estudo descobriu que a inatividade sexual aumentou entre os adultos norte-americanos, predominantemente homens mais jovens, entre 2000 e 2018, com potenciais implicações para a saúde pública. Não estou surpreendido com estes resultados, mas há realidades na nossa sociedade que não discutimos porque o sexo é uma conversa tabu, especialmente entre a população anglo-saxônica. Há uma grande diferença entre a Europa e a América do Norte no que diz respeito ao relacionamento sexual e à falta dele. Os europeus encaram o sexo como uma função normal necessária à sua saúde e equilíbrio mental. Eles começam a se relacionar muito mais jovens em comparação com os norte-americanos. Caminhamos para uma sociedade que está se acostumando a não fazer sexo. Esta é uma questão importante e tem implicações importantes a diferentes níveis na saúde e no equilíbrio mental da população. Um homem e uma mulher que não fazem sexo acabam com grandes problemas, principalmente de equilíbrio mental, o que os torna candidatos perfeitos para a depressão. A Big Pharma está rindo do banco com o aumento das prescrições para depressão. Todos sabemos que os medicamentos escondem o problema, mas não curam o paciente. É exatamente assim que a Big Pharma tem tido tanto sucesso. O mesmo se aplica à crescente necessidade de psiquiatras e psicólogos. Não temos profissionais suficientes para tratar esses casos de depressão, mas temos muitos comprimidos para vender. A falta de sexo e a baixa frequência deixam o ser humano deprimido. Existem muitas outras implicações ocultas pelo mesmo problema. Preferimos ficar sentados sozinhos em frente ao computador em vez de fazer sexo. Existem também outras razões, como casos de assédio sexual, por homens que não se esforçam para encontrar uma parceira. Aqueles que estão casados há muito tempo não se sentem mais atraídos sexualmente e preferem viver sob o mesmo teto que colegas de quarto em vez de se divorciarem porque é muito caro e inconveniente. Homens e mulheres não podem ser monogâmicos. Se você perguntar a um homem casado quando ele teve um relacionamento sexual com sua esposa, ele terá dificuldade em lembrar ou mentirá sobre isso. O mesmo vale para as mulheres. O único relacionamento que eles têm é um sexo no corredor onde se insultam. Quando chegam do trabalho, em vez de serem apaixonados, apenas falam sobre seus problemas. Você pode imaginar que isso não deixará ninguém animado. A maioria dos casamentos acaba porque eles acabam encontrando novas emoções lá fora. Não é muito difícil de entender. Eles têm estado deprimidos e infelizes em suas vidas, trabalhando todos os dias em empregos dos quais não gostam e o mesmo continua quando veem seus parceiros quando voltam para casa. Eles esqueceram o motivo que inicialmente os uniu. Alguns chamariam isso de amor, eu chamo de atração sexual.
Eu chamo o amor de uma insanidade momentânea que dura apenas de 6 meses a 1 ano, se estivermos dispostos a ser honestos sobre isso. Você também pode observar a frequência das atividades sexuais caindo no tempo para o nível zero. Nesse ponto, os casais sempre encontram desculpas como filhos, trabalho e muito mais. Eles estão mentindo para si mesmos porque quando o sexo desaparece os casais começam a não gostar um do outro e ficam muito distantes no relacionamento como dois estranhos. É muito simples. Se você não está fazendo sexo e frequentemente sofre de depressão grave, nenhum medicamento irá curar, exceto encontrar um novo parceiro, porque a atração morreu. Alguns argumentarão que você pode reacender o fogo, mas eu não acredito em nada. Tenho certeza de que nenhum psiquiatra lhe dirá isso e o pior, com os medicamentos prescritos, homens e mulheres não terão inveja de fazer sexo. Isso não significa que eles tenham disfunção erétil, mas simplesmente estão sofrendo os efeitos colaterais dos medicamentos contra a depressão. A sociedade é muito hipócrita e quer ser politicamente correta. Eles nunca lhe dirão que fazer sexo com frequência é bom para sua saúde e principalmente para seu estado mental, o que se traduzirá em sua produtividade no trabalho e em sua perspectiva positiva de vida. Podemos falar mais tarde sobre os problemas de disfunção erétil que se devem principalmente à falta de atração versus uma condição médica. Há casos em que problemas de saúde podem causar disfunção erétil, como diabetes e outros fatores. Em geral, você pode pegar um homem que tem disfunção erétil e colocá-lo com uma nova parceira, o problema praticamente desaparecerá. É mais mecânico com um homem, mas as mulheres têm os mesmos problemas com a falta de orgasmos nos seus relacionamentos com o mesmo homem, pois já não se sentem atraídas e excitadas.